Oi, gente! Hoje vamos para mais uma aula do Harmonizando na Prática. Espero que vocês estejam gostando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre bioestimuladores. Então, eu vou mostrar uma aplicação que foi feita em mim mesma. Algumas estratégias, pontos estratégicos, como trabalhar com segurança para que você tenha o melhor resultado possível e não tenha medo da aplicação. E o que eu fiz? Além da aplicação com bioestimuladores, a gente já aproveitou e colocou também um pouquinho de preenchimento no malar para potencializar o meu malar. Então, isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, começando, que eu gosto de falar para os meus alunos sobre bioestimuladores de colágeno? A gente tem o ácido lipolilático, que é o Sculptra, agora veio o Eleva, fantástico, veio mais potente, né? Veio mais concentrado, 30% a mais do produto principal. Temos o Radiesse, que é uma hidroxapatita de cálcio, onde a gente dilui, porque o Radiesse, gente, o que acontece? Ele vem numa seringa em formato de preenchedor. Então, eu posso utilizar, por exemplo, para fazer um preenchimento nasogeniano e como segunda ação, eu ter o efeito do estímulo de colágeno. E se eu diluo ele, eu vou ter ele como primeira ação, o estímulo de colágeno espalhando por toda a região que eu desejo. E como que eu faço para escolher entre um ou outro produto? Eu costumo observar sempre a pele, a textura, a profundidade que a gente vai utilizar, o que a gente quer melhorar, o que está mais necessitado. Por exemplo, eu tenho uma pele mais elástica, ou eu tenho uma pele que está mais danificada visualmente, na epiderme. Eu tenho uma pele que está mais marcada, eu tenho uma flacidez aonde? O que eu preciso dessa pele? Então, tudo isso a gente precisa observar para aplicar o bioestimulador, tá? Mas, principalmente no rosto, se eu não quero nada de volume, eu posso partir muitas vezes para o Sculptra ou para hidroxapatita de cálcio, né? O Radiesse, por exemplo, hiper diluído, tá bom? Então, por exemplo, a mesma coisa com pescoço, corpo, enfim, diversos locais, tá? Mas, particularmente, eu gosto mais das hidroxapatita de cálcios para o rosto, porque a gente consegue fazer um contorno no rosto dependendo dos pontos estratégicos que a gente estiver utilizando. Então, vamos lá. Se eu tenho um rosto mais fino, eu posso colocar em pontos estratégicos simulando um preenchimento de malar, um preenchimento de mandíbula, onde quando ele fizer o efeito de estímulo de colágeno, ele vai fazer um efeito lifting, mas também ele vai dar um contorno no meu rosto por causa do quê? Das partículas de gel, onde ele vem submerso. Então, coloco dentro do nasogeniano também, que ele já dá uma suavizada. Então, eu costumo dizer o que para as minhas pacientes? Que enquanto eu estou esperando o efeito do bioestimulador, do estímulo de colágeno, que não é imediato, né? A gente só vai ver para lá dos 3, 4 meses, eu já começo a me gostar mais com esse tipo de bioestimulador, porque eu já dou um contorno no meu rosto. Então, eu tenho um efeito imediato, principalmente para os imediatistas, para quem já quer um efeito já de se sentir melhor. Então, o custo-benefício dele acaba valendo muito a pena. Ele é mais em conta, tanto para a gente profissional, quanto para o paciente, porque a gente passa esse valor para o paciente. E ele dá esse efeito que fica com o rosto muito bonito. Inclusive, fica um contorno tão bonito que a gente consegue, o paciente ele consegue se ver numa levíssima harmonização facial.
Isso faz, inclusive, que ele tenha uma noção de como ele ficaria se fizesse uma harmonização natural bem leve, bem natural. Então, isso vai dar essa capacidade a ele. Então, eu gosto muito desse efeito, do poder que ele tem, inclusive, da autoestima imediata, né? Porque você já começa a se gostar mais. E ainda, enquanto isso, ele está estimulando o colágeno. Então, eu acho esse efeito fantástico. E ainda, ele tem um melhor custo. Então, custo-benefício, para mim, ele é um dos melhores. Então, isso eu estou falando para o rosto. Agora, eu tenho um rosto mais arredondado, mais bochechudinho. Eu vou preferir também esse, Paula? Aí é que tá a jogada. Se você sabe os pontos estratégicos de aplicação de técnica, sim. Porque uma pessoa bochechudinha, você sabendo alongar o rosto dela com uma técnica de malar, sabendo dar esse alongamento, vai parecer que o rosto dela, inclusive, é mais fino. Sabendo fazer um contorno bem desenhado, vai fazer com que o paciente pareça que tem um rosto mais fino. Por quê? Porque não vai concentrar a atenção na bochechinha, vai dar um alongamento no rosto dela. Assim como eu colocar um pouquinho no nasogeniano, dá uma sustentação na bochechinha dela que provavelmente está começando a cair ou já caiu, enfim. Então, todos esses pontos estratégicos podem ser trabalhados e a gente vai adaptando a cada tipo de rosto. Então, a gente pode sim trabalhar todo tipo de produto, dependendo do que o profissional gosta, dependendo do que o paciente gosta, mas trabalhando sempre de acordo com aquela anatomia ideal de cada paciente, tá? Para poder beneficiar as características dele, potencializar a beleza e potencializar os pontos estratégicos para dar ênfase nos pontos mais bonitos dele. Olha que interessante. E como que eu faço uma técnica mais segura? Gente, eu sempre bato na técnica da cânula, né? Então, eu vou fazer uma diluição muito bem feita do produto, para não ficar nenhum empelotamento, tá? Isso é muito importante para os bioestimuladores de colágeno. Então, a gente faz uma diluição, faz bastante a diluição, né? O remeleixo aqui para poder ele ficar bem uniforme e já aplica de imediato. Então, eu vou fazer, vocês vão ver no vídeo, tá? Então, sempre com cânula, trazendo esse contorno, trazendo sempre pro ligamento verdadeiro, para ele poder ter essa sustentação. A gente sempre evita jaw, a gente evita onde a gente não quer volumização, tá? Então, eu fiz outro ponto aqui, toda essa região de mandíbula, dentro do nasogeniano. Sempre pego a cânula também e venho para a região de papada, para poder já aproveitar e já estimular a papada, tá? Então, a gente faz essa estratégia para ter esse efeito lifting quando o estímulo de colágeno estiver acontecendo. Então, vamos agora para o vídeo para vocês entenderem um pouquinho dessa aplicação utilizando cânula 25G, tá? Diluindo muito bem o produto, fazendo uma hiperdiluição. E aí vocês não têm o menor problema com esse tipo de aplicação, evitando pontos que eu não quero ter uma volumização. Jaw, alguma quedinha do rosto, tomar muito cuidado. Aonde eu quero equilibrar, sustentar, eu posso caprichar nele, tá bom? Então segue o videozinho aí para vocês compreenderem, já já eu volto.
Aqui, gente, foi uma aluna minha aplicando em mim. Então, ela priorizou os pontos estratégicos de malar, contorno de mandíbula, fazer esse efeito lift, dentro da área do nasogeniano, linha de marionete. Então, para ter todo esse efeito lift. E sempre fazendo o contorno do malar. Nesse contorno, a gente já consegue ter o desenho do malar, potencializando as minhas medidas e deixando o meu ângulo mais alinhado com a minha face e a minha anatomia. E sempre trabalhando com a maior segurança possível. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado. Se surgirem dúvidas, me chamem, que aí eu vou fazer novos vídeos, novas aplicações para vocês entenderem um pouquinho mais de acordo com as dúvidas de vocês. É isso, um beijo e até a próxima quinta-feira.